começando o programa Amor Sem Fronteiras. O objetivo desse programa é levar até você a palavra de Deus de uma forma muito especial e divulgar todas as igrejas evangélicas aqui do nosso estado. Fique conosco pelos próximos minutos. Deixe Deus falar com você. Olá pessoal, meu nome é João Rainer, sou pastor da Igreja Menonita de Curitiba, lá no Boqueirão, e hoje gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que nós estamos tendo lá na igreja. Nós trabalhamos em séries e estamos fazendo uma série sobre Neemias, e quero compartilhar com os irmãos hoje o capítulo 1 de Neemias. Para começar o assunto, quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei da Pérsia. E ele recebeu um desafio bem grande, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só para nos situarmos um pouco na história, vocês sabem que em 722 a.C., a Síria tomou cativo o reino do norte, o reino onde estava Efraim e as outras 9 tribos. Depois de alguns anos, uns 150 anos mais ou menos, em 586 a.C., a Babilônia que tomou cativo o povo do sul, Judá e Benjamim. A Babilônia ficou mais ou menos 70 anos reinando e depois disso chegou o reino da Pérsia. A Pérsia derrotou a Babilônia numa guerra em 539 a.C. e o rei da Pérsia ele autorizou o povo de Israel a voltar à sua terra. Interessante isso. Foi um fato bem interessante que o povo que estava cativo na Pérsia pôde retornar ao seu país de origem. O país estava destruído e as pessoas tinham basicamente 3 desafios. Reconstrução do templo, que foi feito em 516 a.C. Eles tinham que limpar a sua fé, eles estavam muito misturados com outros ídolos, adorando outros deuses. Por isso Esdras teve esse papel de purificar a fé do povo. E uma outra missão bem importante era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros estavam destruídos e era preciso restaurar esses muros. Talvez você diga, mas por que os muros naquela época, as cidades naquela época tinham muros? Eu diria assim, hoje nas nossas casas tem muros e se você não tem um muro ao redor da sua casa, do seu quintal, a tua casa fica muito vulnerável. Naquela época as cidades é que tinham muros em volta. E quando os muros estavam caídos, a cidade estava sujeita a bandidos, a saqueadores, e além disso a cidade estava humilhada. Uma cidade sem muros era uma cidade humilhada. E quando Neemias recebeu a notícia do seu irmão de qual era a situação em Jerusalém, ele ficou muito chateado. Quero compartilhar com os irmãos esse texto. Está lá em Neemias capítulo 1, versículos 1 a 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui por enquanto. A notícia que Neemias recebeu do seu irmão não era uma notícia agradável. A Bíblia nos fala que as pessoas que tinham sobrevivido ao cativeiro estavam com grande sofrimento e humilhação. Com certeza essa notícia não trouxe alegria ao coração de Neemias. Interessante é a reação de Neemias. E nisso eu queria comentar um pouquinho com vocês nessa mensagem. Qual foi a atitude de Neemias? Neemias teve atitudes desafiadoras. Atitudes que em nosso tempo seriam totalmente desprezadas. A Bíblia fala, em primeiro lugar, que Neemias sentou e chorou. Interessante, ele tinha um desafio, ou precisava reconstruir os muros de Jerusalém. E a sua primeira atitude foi sentar e chorar.
Sabe que é uma atitude que hoje seria exaltada? Você tem uma grande missão para fazer. Esse muro tinha mais ou menos 2,5 km de extensão. Fazia 150 anos que esse muro estava caído. Neemias precisava ou queria reconstruir esse muro e a primeira atitude dele é sentar e chorar. Interessante isso. Provavelmente hoje uma pessoa assim seria desprezada. Diz, olha, você tem um desafio muito grande e você senta e chora. Mas ele chora na presença do Senhor. Interessante. Ele chora na presença daquele que realmente podia auxiliá-lo na sua missão. Então, a primeira lição que eu tiro não é humilhante, não é vergonha você hoje, quando recebe uma notícia triste, sentar e chorar na presença do Senhor, na presença daquele que realmente pode te auxiliar. Essa é a primeira atitude que Neemias tem, e mesmo que hoje não pareça algo bom, nós vamos ver na sequência do texto que foi algo muito bom e que ali começou a solução. Sabe por quê? Porque ele não ficou só sentado chorando. Ele senta, a Bíblia fala que ele chora, ele lamenta, ele jejua e ora a Deus. Além de chorar e lamentar, ele ora, ele jejua e busca a presença de Deus em oração. Interessante que no início do capítulo 2, nós percebemos que, fazendo a conta, que ele fica 4 meses orando e jejuando. Interessante, ele não sai tomando atitude correndo, não é? Ele senta, chora, lamenta, mas jejua e ora, busca em oração aquele que pode solucionar o seu problema. Nós vemos pelo texto em Neemias 6,15, a Bíblia nos fala que a reconstrução do muro levou 52 dias. Interessante o resultado, não é? Você diria assim, mas sentar, chorar, se lamentar, jejuar e orar não é uma maneira boa de começar um desafio tão grande. Reconstrução do muro de 2,5 km. Mas o resultado foi muito bom. Então eu diria que hoje muitas vezes nós corremos, tentamos resolver os problemas da nossa maneira e às vezes não conseguimos. Por quê? Porque esquecemos de buscar a presença do Senhor. Esquecemos de orar, de jejuar, de clamar aquele que tem poder. Quantas vezes você, quando tem um problema na sua vida, você senta e ora? Quantas vezes você tem buscado o Senhor? Por mim mesmo, muitas vezes você sai correndo. Eu, se estivesse no lugar de Neemias, talvez pegaria meu celular, mandaria 500 WhatsApps, não é? Para pastores amigos meus daquela região, diria, olha, precisamos de tijolos, precisamos de massa, precisamos de cimento, areia, água, precisamos de algo para reconstruir esse muro. E provavelmente a minha solução não seria melhor. Mas Neemias chora, ora e jejua. E Deus dá a solução para o problema dele. Então essa atitude de Neemias hoje não seria uma atitude de sucesso, não é? No mundo de hoje eu diria, mas é muito pouco. Lamentar, jejuar e orar não traz solução, mas trouxe. Neemias foi pelo caminho certo. A oração de Neemias, ele diz assim, então eu, Senhor, Deus dos céus, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Interessante que Neemias exalta a Deus, ele diz que Deus é grande, Deus é temível, ele diz assim, Deus é fiel à aliança. Interessante, Neemias olha para Deus e diz, Deus, você é fiel, você é grande. Se você lembrar do que eu contei no início, que Israel foi cativo em 722 com a Síria, que Judá foi cativo em 586 com a Babilônia, que ficaram anos no cativeiro, você talvez olhe para isso e diga, nossa, esse é o Deus que ama, esse é o Deus que cuida, esse é o Deus que diz que Judá e Israel é o povo dele. Muitas vezes nós facilmente reclamamos de Deus. Nós jogamos a culpa no Senhor. Nós olhamos e dizemos, Deus, você não tem sido fiel. Neemias, ao contrário, olha para o Senhor, olha para a história de Israel e diz, Deus, você é fiel. Deus é fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Neemias, você conhece, Deus é fiel. Se tem alguém infiel nessa história, é o povo.
O povo de Israel, o povo de Judá que não ouviu mais o Senhor. O povo de Israel que buscou outros deuses. E Neemias reconhece isso, diz: o povo que está errado. Eu, como parte do povo, é que estou errado. Deus é fiel. Será que essa atitude ainda está em moda hoje? Será que hoje nós ainda reconhecemos nosso pecado? Será que hoje nós ainda pedimos perdão para Deus? Ou nós simplesmente jogamos sempre a culpa em Deus? Quando algo inesperado acontece em sua vida, quando você recebe uma notícia ruim, como é que você tem reagido? Infelizmente eu digo que hoje muitos jogam a culpa em Deus. Muitos dizem: olha, Deus não é bom, Deus não me ama mais. E Neemias faz o contrário, ele reconhece o seu problema, ele reconhece o pecado do povo, diz: olha, nós, o povo, não somos fiéis, mas Deus é fiel. Então eu diria que talvez hoje nós somos uma geração fraca, uma geração que não reconhece mais os seus erros, uma geração que joga tudo nas costas de Deus e diz: Deus é infiel, mas eu sou fiel. E Neemias faz o contrário. Interessante que ele confessa os pecados do povo, ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos. Neemias chega humildemente na presença de Deus. Ele não determina, ele não diz: Deus, faça isso, faça aquilo. Ele chega humildemente na presença de Deus. É outro ensinamento que eu tiro de Neemias. Ele reconhece o problema do povo, reconhece o pecado do povo e chega humildemente na presença do Senhor. Muito importante. Será que nós temos chegado humildemente na presença de Deus? Será que nós temos chegado a Deus reconhecendo a sua grandeza e que Ele é grande e fiel? E que se tem alguém errado na história não é Deus, sou eu? Neemias faz exatamente isso. Ele diz, olha, na sequência: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Minha pergunta para você é essa: que nós ainda, nossa geração, tem obedecido aos mandamentos de Deus? Temos feito aquilo que Deus quer de nós? Muitas vezes agimos por nós mesmos, tomamos atitudes que não são baseadas no amor de Deus, tomamos atitudes que são contra os mandamentos de Deus. E aí, quando algo dá errado, nós jogamos a culpa em Deus. Eu olho em Neemias e digo: olha, ele tinha um exemplo grandioso, tomou atitudes que nos desafiam hoje, atitudes que não são mais valorizadas, mas como é importante é eu verificar a minha vida, verificar se eu ainda sou obediente ao mandamento de Deus. E quando eu reconheço que não estou mais obediente, eu peço perdão para Deus. Diga a Deus: eu aqui estou errado. E nós vemos Deus abençoando, como eu já disse, o projeto Neemias. Depois disso, Neemias junta uma equipe, ele trabalha em equipe. Esse muro é reconstruído num tempo muito curto, 52 dias, repito. O muro que estava há 150 anos caído. E esse muro é reconstruído. Então, a lição de Neemias é muito importante. As atitudes que ele toma, talvez hoje nós não damos mais muito valor. Sentar, chorar, buscar a presença de Deus, jejuar, orar. Quando temos problemas, às vezes saímos correndo, tentamos resolver, e não é isso. Precisamos buscar a presença de Deus. O Senhor sempre tem a melhor solução. Em seguida, Neemias reconhece a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Será que ainda temos feito isso em nossas vidas? É esse desafio que eu quero deixar com os telespectadores nesse momento. Que nós possamos olhar o exemplo de Neemias, mesmo que hoje não esteja mais muito na moda agir como ele agiu, mas com certeza o exemplo dele vale a pena ser seguido. E eu desejo isso para a tua e para a minha vida. Gostaria de orar com você então e pedir para que Deus nos oriente. Deus nos ajude a que possamos colocar em prática o exemplo de Neemias em nossos dias. Fica aqui o meu convite para que você nos visite em nossa igreja, Igreja Evangélica Menonita de Curitiba. Estamos lá no Boqueirão, Rua Cristiano Strobel, número 1667. Nossos cultos são todos os domingos, às 10h40 da manhã. Somos uma família que é muito acolhedora e
ficamos felizes em receber visitas. Então você é nosso convidado especial para estar conosco a cada domingo lá, participar do culto que nós prestamos a Deus. Estamos nas mídias sociais, no site, procure Igreja Evangélica Menonita de Curitiba que você vai nos localizar no site e também no Facebook. Que Deus abençoe a todos.